Olá pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos aí na nossa parte sobre planejamento, né? Sobre as dicas aí de periodização. Nessa primeira parte aqui eu vou dar umas dicas de como a gente montar a planilha aí que eu enviei para vocês, né, no nosso material didático, caso vocês queiram seguir esse modelo, tá? Na segunda parte eu já vou mostrar uma pronta de que eu fiz no Excel quando eu terminei a minha pós-graduação em treinamento funcional, onde eu fiz um pequeno esboço ali do que seria uma periodização ali para o futebol, para uma equipe que iria disputar uns jogos regionais, tá? Mas aí a questão depois é só da gente ajustar ali a questão dos períodos e dar mais ênfase em alguma capacidade física ou não em determinados momentos. Não tem muito segredo, tá, gente? Então, se caso você optar por utilizar essa planilha que eu enviei para vocês, a gente tem esse modelinho aqui para ficar fácil aí o entendimento, né? A gente tem que, primeira coisa, é determinar o tamanho do nosso macro, né? Esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, gente, é de uma planilha aqui que já está pronta para treinos de musculação, tá? Então, o objetivo aqui não é mostrar passo a passo aqui de treino de futebol. Então, mais para a gente entender como que a gente vai montar a planilha ali quando a gente for montar a nossa periodização, ok? Então, aqui, ó, o nosso macro aqui nesse exemplo, ele é de 4 meses, né? Onde aqui esse Czinho aqui é controle, que significa avaliação, ele está aqui no final, mas também poderia estar aqui no início, tá? Que é o conselho que a gente sempre faça uma avaliação no início e aí durante os períodos que a gente trace outras avaliações para a gente mensurar, né? Se o quanto que o nosso trabalho está dando certo ou não dentro dessas fases, ok? A questão de períodos aqui é todo o período preparatório, né? Que aqui no caso é 4 meses, mas poderia ser 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou até menos, né? Em casos aqui de algumas equipes de futebol paulista, é 1 mês e meio, 15 dias, ou aquele exemplo que eu já falei também, né? Quando a gente tem que pensar que talvez o interesse do clube seja chegar no ápice da preparação física em uma determinada competição lá para o meio do ano, por exemplo, e aí que os outros períodos, né, as outras competições que existem nesse período até a principal competição, a gente também coloca como período preparatório, tá? A gente vai sempre ter que utilizar aí, principalmente em clubes maiores, né, algumas competições aí como parte do nosso período preparatório para que possamos atingir o ápice durante as principais competições, ok? Fases, né? Aqui eu classifiquei 2 meses como fase básica e 2 meses como fase específica, mas poderia, por exemplo, dependendo da sua condição, né, do seu tempo, 1 mês de fase básica e 3 meses de fase específica. Ou se, por exemplo, você tivesse mais tempo de preparação, né, você poderia colocar 3 meses aí, se necessário fosse, de fase básica, e sabendo que você ia ter, por exemplo, mais para frente 6 meses para você utilizar como fase específica, né, como exemplo. Os mesociclos você classifica como o primeiro mês ou até o segundo mês como períodos introdutórios, e o desenvolvimento como mesos de desenvolvimento, né? Quantos mais mesos você tiver, ele vai ganhando a nomenclatura aqui de desenvolvimento 4, desenvolvimento 5 e assim sucessivamente. As semanas, nesse caso aqui, com 4 meses a gente tem 16 semanas para desenvolver o trabalho. E os micros planejados. Isso aqui, cada microzinho aqui simboliza uma semana de treino. E essas siglas, né, essas letras, significa como que serão manipuladas essas cargas. Então esse Ezinho aqui você entenda como semana estabilizadora. São semanas ali que a gente não vai colocar tanta intensidade, tá? Esse O simboliza uma semana de carga ordinária, que a gente pode entender como cargas um pouco mais moderadas, e que não está aqui, mas que deve estar presente no nosso planejamento sempre também,
são as cargas de choque, que aí no caso aqui ficaria simbolizada pela sigla CH. E aí dentro da configuração que você desejar, o planejamento é seu, né? Você que vai ter que entender a necessidade aí da equipe e traçar o planejamento da forma que você julgar ser o ideal, podendo ao longo desse planejamento você fazer os ajustes necessários, né? Tendo em vista que, por exemplo, a gente não conta, né, se realmente a gente vai conseguir aplicar todas as sessões de treino, se aquelas sessões de treino estão surtindo muito mais efeito do que você esperava ou não, e se a resposta for não, você tem que entender, olhar para a sua planilha e ver o que pode estar faltando, o que está errado, o que está demais e fazer os ajustes necessários, né, com a questão da distribuição aqui das cargas de trabalho. Essas sessões aqui de micros realizados, aí você pode, se você preferir, né, ir ao longo das semanas pontuando se foram realizadas ou não, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um cliente de personal, né? Então, se por exemplo, se você vendeu o macro ciclo para um cliente de personal seu que deseja melhorar a capacidade física dele para jogar futebol nos finais de semana, e aí ao longo do macrociclo de 16 semanas ele faltou 7, e aí no final ele vai chegar para você e falar assim, pô Daniel, você me vendeu um planejamento aí de 4 meses e no final dele eu não melhorei absolutamente quase nada. E aí você tem um controle, tá, tudo bem, mas você não melhorou, mas essas semanas todas aqui você não treinou, né? Então não tem como ficar forte e resistente por osmose, né? A gente tem que ir pro pau, tem que treinar. E aqui, ó, eu coloquei, no caso aqui, né, como eu já citei, a gente está falando de um planejamento aqui suposto como exemplo aqui, né, para aluno de personal, mas se no nosso caso do futebol, as capacidades físicas todas que desejamos trabalhar ao longo desse macro. Então, no caso do futebol, tem que ter muito mais coisa aqui do que força, resistência e flexibilidade, e é o que eu vou mostrar na planilha a seguir, tá bom? E esses sinaizinhos aqui, né, esses asteriscos, você pode estar se perguntando, o que é isso aqui, Daniel? Isso aqui é o grau de importância para cada capacidade física que você vai dar naquele momento. Então, se o asterisco aqui está um só, é porque ela é pouco importante naquele momento, na sua opinião. Então, no primeiro mês do seu trabalho, por exemplo, com esse aluno aqui de personal, para o futebol, você achou que o ideal seria dar mais importância aqui para o trabalho de resistência. E no segundo momento, né, já no terceiro mês, você já entendeu que para esse aluno, nesse momento, nessa fase do treinamento, o ideal é que a gente foque um pouco mais na força. Então, é seguindo esse passo a passo que você monta aí o seu planejamento mês a mês, ok? Não tem segredo nenhum, você pode montar desse jeito ou colocar ou retirar alguma coisa aí no Excel da forma que você preferir, tá? O planejamento é seu. A gente falou sobre diversas situações que podem ser feitas no trabalho, a gente conversou com diversos profissionais que atuam, cada um de uma forma, e a gente pôde perceber também que vários deles aí, né, se não, a gente pode afirmar que todos eles aí tiveram algum tipo de sucesso. Então não existe receita de bolo, tá? A gente não pode fugir aí da ciência, né? Não querer inventar nada. Dentro daquilo que a gente acredita ser o correto, a gente moldar aí as nossas sessões de treinamento, pontuando mês a mês o que a gente acha ser necessário para trabalhar com mais ênfase ou não trabalhar, e sim no momento futuro, ok? Né, seguindo, a gente pode dar um exemplo aqui, ó, já dentro de um mês, né? A gente fez o macro todo, e aí o que seria quando a gente vai dentro daquele período, né? Dentro daquele mesociclo. A gente falou do macro, que seria inicialmente de 4 meses, e agora a gente está aqui no meso.
né? Então dentro de um mês a gente tem, nesse mês aqui de março, um exemplo de 4 semanas, né? E as semanas planejadas são um exemplo de 2 semanas de carga estabilizadoras, 1 semana de carga ordinária e a 4ª semana aqui que seria também de carga estabilizadora. Ah, Daniel, posso fazer diferente? Claro que pode, né? Falando de futebol, por exemplo, poderia ser 1 semana estabilizadora, 2 ordinária e a 4ª estabilizadora também, ou se você achar que a sua equipe já é boa bastante, o pessoal já é mais adiantado, já tem uma base legal, você já poderia dar aí uma semaninha de choque, por exemplo. Frequência semanal, quantas vezes na semana você vai treinar em cada semana, né, dentro desse mês. E a variação metodológica, né, quantos métodos você vai utilizar durante esse período, né? Quanto maior for a variação de métodos de trabalho, mais você vai ter que mudar aqui essa variação. Mas porventura no seu planejamento você achar que não precisa colocar isso daqui, que é só você identificar as capacidades físicas que você vai fazer e só para você ter o seu controle, traçar mais ou menos aquilo que você quer trabalhar e aí no dia aplicar também não tem problema nenhum, tá, gente? Isso aqui fica de forma meio que opcional. Então o que eu tenho que entender? Pô, eu quero trabalhar a força. Então quais que são os meios e quais que são os métodos? O meio para eu trabalhar a força, nesse caso aqui eu escolhi a musculação, mas poderia ser TRM, poderia ser apenas peso corporal, por exemplo. E aí os métodos que eu utilizaria seriam esses daqui, os métodos que são diversos no treinamento de força. Aqui está alternado por segmento ou circuito, mas você pode ser biset, drop set, triset, rest pause e por aí vai, né? Então a importância também da gente entender e conhecer vários métodos de trabalho e trazer para a nossa realidade do futebol. A gente falou bastante sobre isso ao longo do nosso curso. E a mesma coisa vai para a resistência, né? Os trabalhos de resistência de velocidade, resistência de força, resistência de potência, o que você quiser chamar o seu trabalho aqui de resistência, você vai entender, vai ter que também identificar os meios e os métodos, né? O meio aqui, no caso aqui está bike, mas poderia ser corrida. Corrida contínuo intervalado, corrida contínuo 5 km, corrida intervalado com mudança de direção e assim sucessivamente. Aí você vai dentro de cada mês aí montando os meios e os métodos que você vai utilizar para que você já adiante o seu trabalho, né? E aí ao final do treino aqui está a flexibilidade, mas poderia ser trabalho de core, poderia ser prevenção de lesão, poderia ser propriocepção, né? E aí vai de acordo com o que você colocar aí como passo a passo. Ou você também pode colocar no seu aquecimento também algumas dessas capacidades físicas, né, a serem trabalhadas como no seu aquecimento e usar o final, por exemplo, para liberação miofascial, tá? E aqui um resumo do que seria cada sessão de treino, né? E aí, por exemplo, aqui está força, resistência e flexibilidade, o que eu vou usar, né? Método circuito, 2 séries, 2 passagens, né? De 8 a 12 repetições, de 6 a 7 da escala de Ohme. Aqui você pode colocar aqui como observação, realizar 5 minutos de caminhada, mas no caso do futebol poderia ser um bobinho, poderia ser um alongamento dinâmico, poderia ser ativação do core, treino do core, diversas prevenção de lesão, né? A gente fazer o trabalho ali com as mini bands, da forma que você desejar. E aí logo na sequência você tem realmente ali como que você vai distribuir essa carga, como que será essa sessão de treino, né? Com relação ao objetivo, aqui no caso está falando de musculação, então aqui o objetivo aqui está o grupo muscular, os exercícios que você vai utilizar, as séries, né, o tipo de estímulo, a carga com relação à intensidade, aqui a gente está usando
percepção de esforço, por isso está em 6 e 7 da escala de Omni, mas também podia ser de Borg. Se você preferir usar a frequência cardíaca, você estabiliza aqui também, né, a zona alvo da frequência cardíaca que você pretende que o seu grupo de atletas fique, né, durante os tempos de estímulo. A pausa, e aqui você vai colocando as observações, né? O que você vai passar, o que você espera dentro de cada sessão de treino. Bom, gente, é isso. Não tem segredo, tá? Com relação a como montar, como utilizar a planilha de treinamento que a gente colocou aí. E para a sequência, né, das semanas, a gente vai fazendo as mudanças aí necessárias. Que no caso são treinos de musculação, tá, gente? Mas é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. A única coisa que vai ter de diferença com relação ao futebol, né, ou qualquer outro esporte, é a quantidade de capacidades físicas que a gente vai ter que trabalhar durante a semana, a frequência semanal, se vão treinar em 2 períodos ou não, se vai treinar 5 vezes a semana, só de manhã ou só à tarde, né? E aí a gente vai colocando aqui, pontuando uma a uma da forma que a gente desejar. Na sequência aqui do vídeo eu já vou colocar a periodização que eu fiz lá, né, no meu trabalho de conclusão de curso, que era visando aí uma competição de jogos regionais, né? E aí acho que vai ficar bem completa essa questão da visualização para vocês aí na hora que vocês forem executar o planejamento de vocês, beleza? Então vamos seguindo aqui. Bom, pessoal, seguindo, né, o que iniciamos no vídeo anterior, aqui a gente já tem uma periodização pronta, né, para o que seria, né, uma equipe de futebol, visando uma competição aqui para primeira e segunda semana de julho, né? Então a gente teve aqui abril, maio, 2 semanas de junho de período realmente aqui de desenvolvimento, né? E aqui o período pré-competitivo eu coloquei como 2 semanas aqui, que seria esse Tzinho aqui, um taper, né? Que é o que é basicamente isso, a gente diminuir um pouco o volume aí das sessões de treino, né? Durante, por exemplo, a quantidade de dias semanais e antes do período competitivo. Aqui eu coloquei como 2 semanas de período pré-competitivo, mas também poderia ser 1 semana. Vai daquilo que você achar necessário. E o que seria esse período aqui transitório, ó, já é o período aqui pós-competição, né? Caso, por exemplo, poderia ser umas férias, né, de uma equipe que joga até dezembro, por exemplo, ou em termos aqui que a gente está falando de equipe escolar, o restante das férias pós a competição aqui dos jogos regionais. Então, ó, não tem mudança nenhuma, diferença nenhuma daquilo que a gente viu lá no vídeo anterior. A questão aqui dos sinais com relação à importância são os mesmos, tá? Aqui eu coloquei um pouco mais de capacidades físicas, poderia estar aqui na descrição um pouco mais, ou até mesmo algumas menos. Por exemplo, a gente citou meios, né? Meios e métodos. Então, se por exemplo, se eu só tenho como meio para trabalhar a força do meu grupo, só peso corporal e variações ali que inclui apenas o peso corporal, porque eu não tenho equipamento nenhum, eu não tenho academia nenhuma para ir, não tenho material nenhum dentro da estrutura do clube, não vai ter como, por exemplo, eu fazer um trabalho de força máxima e também esse trabalho de potência, né, dentro da academia, né, com um treinamento de força. Vai ficar muito difícil, né? Então esse é um exemplo que eu posso te dar aí, se por exemplo você não tiver isso em mãos, né, que essa capacidade física naquele momento ali não conste aqui no seu planejamento, porque você sabe que você não vai conseguir trabalhar. Então você pode colocar aqui prevenção de lesão, fortalecimento do core, ou focar um pouco mais aqui na distribuição das suas importâncias aqui dentro de mês a mês, focar um pouco mais, né, em alguma outra capacidade física. Aqui eu descrevi dessa forma, mas
Não sei se está faltando alguma aqui ou se poderia estar uma outra aqui também um pouco mais importante, tá? Porque já faz um tempo que eu fiz esse trabalho aqui. Mas a ideia é exatamente essa, então não tem muito segredo. A única coisa que tem aqui de diferente, ó, aqui tem o grau de importância, né, que eu coloquei para vocês. E aqui, como a gente está pensando em trabalho de 5 vezes por semana, na parte de baixo, aqui, ó, as capacidades físicas são as mesmas das que estão embaixo. O que vai mudar aqui na descrição é que a gente classificou aqui em cima, ó, o grau de importância, e aqui embaixo a gente coloca a quantidade de vezes por semana que a gente vai utilizar cada capacidade física semana a semana, mês a mês, até chegar ao período competitivo. E essa outra barrinha aqui embaixo, ó, eu coloquei junto aqui as avaliações que a gente pode utilizar, né? Salto vertical, como high jump, yo-yo teste, que a gente viu que é importante, teste de 1 RM ou teste de 10 RM usando aquela planilha que eu coloquei para vocês. Colocar 10 repetições máximas, por exemplo, em cada aparelho e ver lá não só a quantidade de repetições máximas que aquele atleta conseguiu executar dentro daquele aparelho, né, dentro daquele exercício, mas também mensurar a possível carga de 1 RM dele e traçar as porcentagens aí que você for utilizar. Então eu coloquei essas daqui. E qual que é a diferença daqui, ó, das sessões de controle, onde a gente vai ter que teoricamente aqui reavaliar cada atleta, né? Na primeira semana eu coloquei aqui que a gente ia utilizar todas elas. Coloquei aqui também um flex test, que não é todo mundo que usa, que não gosta, que acha que não, talvez não precisa avaliar eles dessa forma, né? Mas eu coloquei aqui. Então, na primeira semana, segunda, terceira, quarta, na quinta semana depois de um mês, eu coloquei aqui como reavaliar todo mundo. E usei todas as avaliações novamente. Então, nessas 2 semanas aqui, se eu fiz em um dia ou 2, não importa, tá? Mas dentro dessa semana, eu fiz todas as avaliações aqui que eu coloquei no meu planejamento que eu utilizaria durante todo o meu macrociclo. E aqui, já perto do período competitivo, eu já não coloquei dobras cutâneas, por exemplo, flex teste e avaliação antropométrica. Eu já fui só nas que eu achei que seriam necessárias. E aí você escolhe, tá, gente? Poderia colocar aqui dobra cutânea também. Então eu coloco um azinho aqui, né? A mais. Tá de azul aqui, mas se eu quiser mudar a corzinha, eu poderia colocar lá um azulzinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Bom, não consegui. Mas é isso, tá, gente? Se você quiser colocar ou retirar, não tem problema. O importante é que você coloque aqui na estipular quais você vai utilizar e dentro das semanas que você for fazer as avaliações, você estipule quais você vai utilizar naquele momento ou não. Essa aí é a minha dica para você com relação a esse tipo de planejamento. O restante é absolutamente a mesma coisa, ó, que a gente viu. Só que eu fiz aqui no Excel de uma forma diferente, né? O mês, quantas semanas, como que seria dividido semana a semana, né, com relação à distribuição das cargas. Primeira semana com controle, segunda semana predominante de carga estabilizadora, na terceira ordinária, na quarta também ordinária. Aqui eu coloquei esse sinalzinho de bolinha aqui como semana realmente cheia, né, que treinou todos os dias. Frequência semanal de 5 vezes. Aqui a resistência de força, como eu classifiquei lá, importante, né, o grau de importância dela e também quantas vezes na semana que eu iria trabalhar dentro de cada mês, e os meios e métodos. Então, resistência de força, qual que é o meio? Musculação, qual que é o método que eu utilizei nesse início, dividido por grupo muscular. Resistência aeróbia, né, corrida, meio corrida.
qual que é o método, treinos contínuos e treinos intervalados, e assim sucessivamente, tá? Mês a mês, e aqui eu coloquei o que seria uma possível sessão de treino, tá? Aqui já tem a semana toda. E aqui o que seria uma sessão de treino. Então, por exemplo, aquecimento de 10 minutos, a atividade no campo reduzido com ou sem bola. Depois, ativação do core, alongamento dinâmico, um trabalho de propriocepção e prevenção de lesão, usando mini bands. Uma ativação neuromuscular ali rápida, né, antes do trabalho principal. E aí eu coloquei no primeiro dia, aeróbio contínuo ondulatório. O que seria isso basicamente? Vou dar um exemplo, né? 20 minutos de corrida, onde a cada 100 metros você trota e durante, por exemplo, vamos melhorar isso daqui. Uma pista, vamos imaginar uma pista, né, onde você corre forte 1 minuto, trota o caminho 1 minuto, tá? Então, ondulatório, por isso com relação à variação aí das intensidades. Após esse treino, um treininho do core, liberação miofascial e já era, tá? E você traça isso dia a dia aí durante todo o seu planejamento, ok? Bom, gente, acho que é isso com relação às dicas aí para vocês. Espero que tenha facilitado bem aí o entendimento de vocês de como utilizar as planilhas que eu enviei. E se caso vocês forem fazer no Excel, que vocês montem aí da forma que desejarem, né? Mas que respeitem mais ou menos esse tipo de característica aqui. E aí o dia a dia, né, de vocês vai estar totalmente relacionado ao que vocês têm na mão, ao grau de conhecimento, né, de cada um para como direcionar esse treinamento, o grupo de jogadores que você tem em mãos e todas as outras dicas aí que a gente falou durante todo esse processo, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço.